Olá, sejam bem-vindos ao canal Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rani Macedo, sou historiador e genealogista e trago orientações para você que busca conhecer a história da sua família, que busca encontrar seus ancestrais, montar sua árvore genealógica e também para você que busca um passaporte europeu através da genealogia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, porque é um vídeo muito especial. Eu estou muito feliz porque nós atingimos aqui no canal Genealogia para Iniciantes a meta de 30 mil inscritos. Já ultrapassamos os 30 mil inscritos aqui no canal agora em outubro, meados de outubro de 2024. E a minha meta era atingir os 30 mil até o final de 2024. Então nós atingimos bem antes. Gostaria demais de agradecer a cada um de vocês que se inscreve no canal, que nos seguem no canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no Genealogia para Iniciantes, ativem o sininho e deixem seu like abaixo de cada vídeo, seu comentário e sua dúvida também, que nós vamos respondê-los. Tá bom, gente? Vocês fazem parte dessa conquista. Mais uma vez, meu muito obrigado. Gente, hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, né, porque já tem um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, mas é sobre uma das fontes mais importantes da genealogia, uma das fontes que eu mais uso nos meus processos de cidadania europeia, que são os inventários. Então eu vou mostrar para vocês aqui um inventário, falar um pouco sobre a constituição dessa importantíssima fonte para a genealogia e como você pode ter acesso a esses inventários, o que você pode achar dentro deles e onde você pode ter acesso a esse documento, essa fonte nobre da genealogia. Então, gente, esse aqui é um inventário que eu estou trabalhando agora num processo de cidadania europeia, é um inventário de 1883, da cidade de Jardim do Seridó. Então essa é a primeira página, ele começa com uma pequena introdução, juízo de órfãos do termo da cidade de Jardim, que seria Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. É uma cidade muito antiga aqui do meu estado. Então ele começa citando o inventário de partilha dos bens deixados por falecimento de Miguel Maria de Araújo, casado que foi com Dona Ana Maria da Nóbrega, moradores na povoação de Parelhas deste termo. Então vejam que interessante, Parelhas é a cidade onde eu nasci, que no século XIX era uma povoação pertencente a Jardim do Seridó. São cidades vizinhas. Então são informações de ancestrais que viveram em Parelhas que eu estou encontrando na cidade mais antiga a qual pertencia Parelhas. Isso é muito importante. Então aqui ele vai trazer alguns protocolos, né? Ele vai trazer a autuação, primeiramente aqui da viúva, para que compareça lá no juízo da cidade, que traga informações sobre o falecido. Tem também o juramento, né, o termo de juramento aqui. A inventariante, ela tinha que fazer um juramento com a mão sobre a Bíblia, de que ela ia falar a verdade a respeito dos bens deixados pelo inventariado, pelo seu falecido esposo. Então segue-se aqui com mais alguns protocolos, mais alguns termos. Ele fala aqui, ó, o funcionário, né, que certificou a viúva no dia tal, no endereço tal, na data tal, enfim, ele dá algumas informações aqui sobre essa autuação. Aqui você vai encontrar também a procuração, né? Às vezes a viúva ou viúva era analfabeto e passava uma procuração para outra pessoa a representar. Ou às vezes também algum dos filhos, dos herdeiros, era analfabeto e passava uma procuração, ou então por outro motivo, morava distante e passava uma procuração para outra pessoa representá-lo nesse processo de inventário. E
E aqui nessa página nós temos uma das partes mais importantes de todos os inventários, que são o título dos herdeiros, que é o título dos herdeiros. Então aqui ele vai listar quem são os herdeiros. Começa com a viúva, Dona Ana Maria da Nóbrega, viúva Meeira. E aqui ele vai trazer os filhos do falecido, os filhos do inventariado. Então aqui nós temos uma prova de filiação. Quando você buscar quem são os pais ou comprovar a filiação de determinados ancestrais, o inventário é um documento perfeito para isso, porque ele vai trazer a relação dos filhos desse falecido. Alguns inventários eu já vi trazem também os pais do falecido. São mais raros, mas eu já vi em alguns documentos. E já vi também trazerem os sogros do falecido. Ele pode trazer aqui não só os herdeiros, o cônjuge, mas também uma série de parentes. Repito, não é muito comum. O mais comum é que traga o cônjuge e os herdeiros, os filhos, mas há inventários também que podem trazer outros parentes próximos. Então aqui nós temos os filhos do primeiro matrimônio. Esse ancestral casou 3 vezes. Nós temos aqui, segue a relação dos filhos. Aqui ele enumera os filhos do segundo matrimônio. Percebam que, como os filhos são maiores de idade, ele vai trazer aqui o nome completo do filho, com quem era casado ou casado, o nome do cônjuge e onde residia. No caso, esse casal aqui, essa filha, residia em outra cidade, em outro estado, na cidade de Santa Luzia do Sabugi, Santa Luzia, na Paraíba. E em seguida segue-se mais alguns protocolos aqui de certificações, de procurações, de datas em que foram feitas essas autuações. E aqui você vai ter procurações, por exemplo, isso aqui é uma procuração, alguém passando uma procuração para que outra pessoa a represente nesse processo. E em seguida nós teremos aqui a relação dos bens do falecido, a relação dos bens do inventariado. Já começa por aqui, ó. O normal é que ele comece a citar todos os bens aqui deixados pelo falecido ou pela falecida. Ele começa aqui com bens móveis, com os objetos que ele tinha, com móveis da casa mesmo. Ele vai citar os imóveis também, até mesmo as casas de taipa, que eram muito comuns naquela região no século XIX, por todo o Brasil. Vai citar os escravos também. Eu estou falando de uma maneira geral. Os inventários geralmente citam esses tipos de bens. Citam bens móveis, imóveis, as terras, os escravos, citam as plantações, as árvores, Ontem eu postei lá no nosso Instagram, Genealogia para Iniciantes, um inventário onde um dos bens deixados era um coqueiro no valor de 8 mil réis, se eu não me engano. Então o coqueiro era uma planta extremamente comum e valiosa no Brasil, porque do coqueiro tinha-se a fruta, o coco, tinha-se o tronco, que era usado na construção das casas, a palha também para a cobertura das casas, enfim. E você vai encontrar de tudo dentro do inventário, Todos os bens que o inventariante, aliás, o inventariado tinha, eram descritos no inventário, como a louça da casa, as colheres, as roupas, até mesmo roupas íntimas, meias, tudo isso entrava no inventário, absolutamente tudo que ele tinha, todos os objetos. E após essa listagem, o documento vai fazer a divisão entre os herdeiros. Ele vai colocar: cabe ao herdeiro fulano de tal os seguintes bens. Ele vai listar os bens abaixo. E vai listar também os credores, Vai listar que o falecido devia a quantia de tantos mil réis a fulano de tal.
E é interessante que uma vez eu encontrei no título dos credores a filiação do credor, né? Ele disse que o falecido devia tantos mil réis a fulano de tal, filho de Cicrana e de Beltrana. Então vejam só, no título dos credores eu encontrei a filiação de um ancestral. Por isso que é extremamente importante que você leia todo o documento, porque o inventário não vai trazer apenas o título dos herdeiros, ele vai trazer um resumo da vida do ancestral, ele vai trazer pistas importantíssimas que podem te levar a identificar a filiação, quem são os pais daquele ancestral ou outros membros da família. Então tentem ler o inventário completo. Eu sei que alguns têm umas letras um pouco mais difíceis, outros umas letras melhores, mas façam um esforço para ler esse tipo de documento. Alguns são menores, com 20, 30 páginas, outros têm centenas de páginas. Então você vai encontrar nesses formatos. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela principal. Gente, onde você encontra os inventários? Você vai encontrá-los principalmente nos fóruns das cidades, você vai encontrá-los nos cartórios também, e vai encontrá-los em instituições de ensino, de pesquisa. Por exemplo, nós temos aqui um setor na UFRN chamado Labordoc, que é um setor do campus de Caicó, que fez um brilhante trabalho de digitalização de vários inventários da região Seridó, aqui do Rio Grande do Norte. Então, algumas universidades, algumas instituições de ensino ou de pesquisa podem ter inventários digitalizados, ou mesmo você pode encontrá-los nos acervos privados, pessoais de algumas pessoas. Por isso é importante você estabelecer uma rede de contatos de pessoas que pesquisam, de pessoas que gostam de genealogia. Entra lá nos grupos do Facebook para isso. Hoje em dia, com a lei de proteção de dados, geralmente você vai ter que pedir autorização a um juiz para consultar aqueles inventários de determinadas cidades, ok? Então você faz uma petição, uma solicitação, assina, digitaliza, manda por e-mail para o fórum, solicitando ao juiz o acesso àqueles inventários em determinado dia, em determinada hora. E o juiz vai retornar. Se autorizar, ele vai dizer lá o dia que você vai dar um pulo lá no fórum para examinar esses documentos, para ter acesso a esses documentos. Vejam só, alguns tribunais só autorizam advogados a terem acesso a esses documentos. Eu acho um absurdo, né, porque o profissional mais habilitado para acessar esses documentos seria um historiador ou um arquivista, alguém que tivesse experiência no manuseio desses documentos antigos, mas não sei por que alguns juízes só autorizam advogados a terem acesso a esses inventários. E infelizmente também alguns juízes cobram uma taxa das pessoas, dos interessados, dos requerentes, para terem acesso a esses inventários. Se pelo menos essas taxas fossem convertidas num trabalho de digitalização desses documentos, seria justificável. Se não são, eu não entendo. É muito triste mesmo a situação desses documentos pelo Brasil afora. São documentos muito mal arquivados, são documentos que as pessoas manuseiam de qualquer maneira, sem nenhum cuidado. E para ter acesso ao inventário, você tem que usar luvas cirúrgicas e máscara cirúrgica também. Isso é importantíssimo, não só para a preservação do documento, mas para a sua segurança, porque esses documentos contêm geralmente bactérias que são muito nocivas à nossa pele e à nossa saúde. Eu sei de histórias aí de pesquisadores que chegaram até a falecer porque contraíram uma bactéria, tiveram embolia pulmonar e chegaram a falecer no manuseio inadequado, sem nenhum cuidado de documentos antigos. Então tenham muito cuidado quando forem manusear esses inventários. Máscara cirúrgica
e luvas cirúrgicas são essenciais. Tá bom, gente? Então são documentos, reforçando, importantes demais para a genealogia. As pessoas geralmente não procuram, não lembram deles, mas são documentos que eu uso bastante nas certificações das comunidades israelitas para processo de cidadania europeia e que podem te ajudar demais no desenvolvimento da sua árvore genealógica, para você entender a história daquela família. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muita coisa boa vai vir aí nos próximos vídeos. Ative o sininho, deixe seu comentário, sua dúvida aqui abaixo, que nós vamos te avisar dos próximos vídeos. E não deixe de conferir o meu material aqui abaixo na descrição do vídeo, que vai te ajudar muito na sua pesquisa. E também não deixe de entrar no nosso grupo exclusivo do Telegram, onde eu posto muitas informações, muito conteúdo que eu não posto nas minhas redes sociais geralmente. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.